Em um mundo que se globaliza, os deslocamentos são temas de diferentes debates acerca das fronteiras, dos direitos e restrições. Conheça nesse vídeo um pouco sobre a demografia no sentido das migrações, emigrações, imigrações e assim por diante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Meu nome é Elaine Abreu. A migração, como elemento evidente da economia global, beneficia o país de origem pela transferência de valores e por possíveis retornos do imigrante qualificado. O país de acolhimento, por sua vez, beneficia-se principalmente pelo esforço do contingente de mão de obra. As migrações internacionais têm diferentes implicações para os países de origem e de destino, e por isso constituem uma das questões políticas e morais de grande relevância na atualidade. Vamos conhecer agora alguns conceitos. Migração. O que é a migração? É o deslocamento de pessoas no espaço geográfico de forma individual ou coletiva, em caráter temporário, por tempo indeterminado ou de forma permanente. A migração nacional caracteriza o deslocamento no território de país de origem em diferentes escalas regionais. A migração internacional ocorre entre países diferentes, tanto dentro do mesmo continente quanto para fora dele. E a imigração? O que é? A imigração, o deslocamento é definido com base no ponto de origem. Ocorre a saída de indivíduos que se movimentam para outro lugar, externo. Emigrante é a pessoa no contexto do lugar de origem, aquela que partiu. E imigração? O que seria a imigração? O deslocamento é definido com base no lugar de destino, ocorrendo a chegada de indivíduos que provêm de outro lugar, interno. E o imigrante? É a pessoa no contexto do lugar de destino, aquela que chegou. Existem as migrações internas e as migrações internacionais, ou chamadas também de externas. Vamos conhecê-las? Mais numerosas que as migrações externas, as internas ocorrem quando indivíduos partem em busca de outros lugares para viver dentro do seu próprio país. Um exemplo é o Brasil. O Brasil, por ser um território enorme, acontece o nomadismo, o movimento pendular, a migração sazonal. Vamos ver cada um? O nomadismo é o deslocamento contínuo praticado por vários povos. O movimento pendular é o deslocamento que ocorre entre cidades que se encontram no entorno das grandes metrópoles, quando pessoas deixam sua residência para se dirigir ao local de trabalho. E também existe a migração sazonal, que geralmente é ligada ao trabalho no campo, ocorre devido às mudanças de estações. Já a migração internacional ou externa, quando os indivíduos partem em busca de outros lugares para viver fora do seu próprio país. Para definir as ações que essas pessoas estão tomando, dois termos diferentes são utilizados: o emigrante, como já foi dito, e o imigrante. O emigrante são aqueles que estão deixando o seu país de origem. O imigrante são aqueles que estão entrando em outro país. Nesse caso, portanto, a mesma pessoa é emigrante e imigrante. As imigrações são movimentos populacionais que sempre ocorrem desde os tempos mais remotos da história da humanidade. A procura por novas áreas para viver fez com que grandes contingentes de europeus se deslocassem em direção à América a partir do século XVI. Ocorreram diversas ondas migratórias até meados do século XX. Atualmente, estima-se que cerca de 120 milhões de pessoas vivam fora de seus países de origem. Entre esses imigrantes estão trabalhadores legalizados, ilegais e refugiados. As crises econômicas têm direcionado os fluxos de deslocamentos. Da América Latina partem migrantes para países europeus, Estados Unidos e Japão. Também existem movimentos internos no continente, em direção a países com melhores oportunidades, como os bolivianos que entram no Brasil. E no continente africano, muitos partem para regiões com maior oferta de trabalho, como as áreas de plantation do Golfo da Guiné. Entretanto, muitos africanos cruzam o mar Mediterrâneo para entrar nos países da União Europeia, em busca de melhores condições de vida. Os refugiados
São outra classe de pessoas que, ao sentirem a vida ameaçada, buscam outros lugares para viver. Na década de 1950, a ONU criou o Alto Comissariado para Refugiados, Acnur, para prestar auxílio aos refugiados, e na atualidade mais de 30 milhões de pessoas vivem sob a tutela do Acnur. Esse é um pequeno resumo sobre demografia e imigração. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu like, claro, comente e se inscreva no canal.